tarde, queridos do Albino Teixeira, dessa reunião pública do Promover de sábado à tarde. Com muita alegria que a gente se reúne aqui para poder estudar um pouquinho. Agradecendo a Deus, nosso Pai, essa oportunidade bendita que estamos tendo nessa nossa atual existência. Obrigado, Jesus, amigo. Obrigado, Senhor, por tanta coisa boa que tem nos ofertado, por tantos desafios e oportunidades de realizarmos o bem e nos comportarmos como filhos do Altíssimo, filhos do Senhor. E com essa alegria no coração, com essa paz no coração, que a gente vai refletir um pouquinho sobre uma passagem de Jesus que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, e que o evangelista grafou assim para nós. Entretanto, foi Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, tornou para o templo, e todo o povo veio ter com ele, que assentado no pátio os ensinava. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram a mulher que fora apanhada em adultério e a puseram no meio, dizendo-lhe: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou-nos apedrejá-las. E tu, que dizes? Os judeus diziam isso provocando-o para terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever com o dedo na terra. Como eles perseveravam em fazer-lhe perguntas, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, voltou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio em pé. Ergueu-se Jesus e assim lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. No versículo 12 desse mesmo capítulo, tem uma fala muito interessante. Jesus diz assim: E outra vez lhe falou Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda em trevas, mas terá o lume da vida. E aí a gente lembra de uma outra passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, 34, que Jesus explica a todos nós: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Belíssima essa colocação de Jesus, quando ele aponta para nós o objetivo dele na sua caminhada: fazer a vontade daquele que o enviou. E aí, quando a gente coloca a luz da doutrina espírita sobre essa passagem, essa fala de Jesus, a gente se pergunta: hoje nós estamos fazendo a vontade daquele que nos enviou? Nós estamos seguindo as suas leis? Essa passagem, amigos, quando a gente tenta fazer um estudo mais aprofundado dela, como a gente gosta muito de dizer, né, um miudinho dessa passagem, ela dá pano para manga. A gente pode dizer assim, né, que ela é muito rica e tem muitas coisas a ser consideradas. Eu escolhi 3 pontos para a gente poder refletir agora de tarde. O primeiro:
O que os religiosos podem fazer pelo próximo? Primeiro ponto. Segundo, a pedagogia do Cristo, a forma de lidar com as situações no nosso dia a dia. Terceiro, o Cristo Consolador, o Cristo amigo, Jesus companheiro, irmão. Eu sou diferente de tudo que nós podemos imaginar. Eu sou diferente de tudo que nós podemos imaginar. O Cristo é diferente. Nós somos diferentes. Nós vamos tentar conversar um pouquinho sobre esses 3 pontos. Primeira coisa que a gente precisa considerar é que Jesus estava num local sagrado. Ele estava no templo, estava ensinando. E nesse momento, os religiosos, os fariseus, os escribas, trouxeram para Jesus uma irmã de raça, uma mãe, um espírito. Trouxe para o meio daquele local com um objetivo. E aí a gente fica pensando quantas vezes a gente expõe o outro a uma situação muito constrangedora. E eles fizeram isso. E o evangelista narra que eles tinham um objetivo. Tinham um objetivo. E era um objetivo bom, justo e nobre. Expor essa irmã, essa esposa. É assim que a gente deve proceder quando o outro se equivoca? É assim que a gente gostaria que os outros se comportassem conosco? Então esse ponto é muito importante. A gente considerar o que muitas das vezes a gente faz ao outro. Que situação que a gente faz com que o outro chegue, com uma fala equivocada da nossa parte, com um pensamento equivocado, na presença de terceiros. É assim que a gente deve buscar ajudar o outro, expondo ele a uma situação que a gente sabe que não é agradável. Todos nós sabemos. Imagina o que se passava no coração daquela mulher, o temor dela, porque a lei mandava apedrejá-la. E será que aconteceu mesmo o fato? Será que não foi uma intriga? Não teria que estar ali presente ele, ela e o terceiro envolvido? Não deveriam ser ouvidos todas as partes? E em nome da religião, em nome da religiosidade, a gente pode expor ao outro, mas a religiosidade, o evangelho, ele não vem para poder nos direcionar para o bem, para o amai-vos uns aos outros, para a misericórdia, para a bondade, para a caridade. E se os envolvidos ali estivessem num momento desequilibrados, será que aquele que conhece as letras do Evangelho, da Torá na época, será que eles não tinham essa preocupação de auxiliar, ser o companheiro, para poder manter aquela relação, aquele casamento? Será que nós que dizemos ser religiosos não temos que colocar primeiro isso sobre a nossa visão?
Será que não é isso que deveríamos fazer? Esta mulher foi agora mesmo apanhada de adultério. Moisés, na lei, mandou-nos apedrejá-las. Quando a gente apedreja alguém, o que vai acontecer com essa pessoa? Quando a gente coloca no meio, o que vai acontecer? Imagina, desencarnar a pedrada. Será que hoje a gente teria coragem de fazer isso? Saber que aquela pessoa é uma irmã, um irmão, e por um equívoco a gente vai, entre aspas, fazer a tal da justiça. Deus é assim? Deus apedreja alguém? Jesus apedreja alguém? A pessoa que ama apedreja alguém? Né? E o segundo momento que a gente queria refletir é sobre a pedagogia do Cristo, a forma de lidar com as situações do nosso dia a dia. E aí a gente vê que Jesus tem uma postura muito diferente quando ele é exposto a uma cena que é necessário usar de perdão, de misericórdia. Eu gosto muito de uma frase que fala que precisamos reagir como Jesus agiu. E muitas das vezes, amigos, nós precisamos incluir Jesus nas nossas situações, nos nossos momentos de dificuldade, nós precisamos incluir Jesus nesse momento. Para quê? Com o objetivo de reagirmos como Jesus agiu. E reagir, amigos, a gente muitas das vezes se comporta no calor daquela emoção, daquela cena. E Jesus demonstra para a gente que não é o melhor procedimento. Não é o melhor procedimento. O melhor procedimento é como o evangelista grafa para a gente aqui, de que Jesus é colocado no meio daquela cena, porque eles levam a mulher até ele, e eles perguntam. E Jesus, vendo aquela cena, ele se abaixa. Qual que é o motivo dele se abaixar ali? Qual que é o motivo do Cristo? Aí a gente precisa pensar um pouquinho, né? Jesus se coloca na condição, na posição daquela mulher, de embaixo. Embaixo. Porque é o único lugar que ela lhe cabia ali. Porque, inclusive, naquela época, a sociedade tratava a mulher com uma forma muito diminuta. A mulher era uma mercadoria naquela época, não tinha voz, os judeus não conversavam com elas na rua. A mulher era muito maltratada naquela época. Então Jesus se abaixa. E reparem que ele para um pouquinho para refletir sobre a cena. Por isso que eles perguntam para Jesus novamente como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas. Ergueu-se e disse-lhes: amigos, amigas, queridos irmãos, muitas das vezes, nas coisas que acontecem em nossa vida, nós precisamos dar essa parada, abaixar, refletir, respirar 1, 2, 3 e incluir Jesus na nossa próxima fala, na nossa próxima atitude e principalmente no nosso pensamento. Nós precisamos incluir Jesus. E aqui Jesus não inclui Jesus, ele inclui a Deus. Inclui a misericórdia para com uma irmã. E aí o ensinamento é dado primeiro àqueles que têm mais conhecimento. Porque ele fala,
quem dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E aí a gente pergunta para nós, hoje, nós podemos condenar alguém? Nós podemos apontar o dedo para alguém? Quem dentre nós está sem pecado? E aqui Jesus não está falando do ato, ele está falando de pecado, todo e qualquer tipo de pecado. Quem estiver sem pecado, não tiver nenhum pecado, nunca tivesse equivocado, nunca tiver feito uma coisa que não devia, e pergunta isso. E aí a consciência dos mais velhos pesa, né? Porque o texto é belíssimo quando ele fala isso. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. Consciência, né? Os mais velhos, gente, nós temos essa percepção de muitos anos vividos. E a gente não vai se atropelando, né? Não vai tomando atitude impensada. A gente precisa considerar tudo, porque nós já vivemos muito. E essas muitas noites e dias nos trazem mais responsabilidade, mais conhecimento e também mais equívocos. Mais equívocos. E Jesus, ele fala ao fundo da alma. Aquele que estiver sem pecado. Porque se ele tivesse falado isso, aquele que nunca tivesse cometido esse ato, muitos ali estariam prontos para tirar a pedra. Mas não, ele fala para você olhar para a sua vida inteira. Você nunca cometeu um equívoco? Você nunca adulterou um compromisso? Você nunca adulterou uma palavra, um pensamento, uma atitude? Você nunca mudou um acordo que você fez com alguém? E se essa mulher, se esses velhos tivessem considerando toda essa caminhada? E aí o evangelista fala que vai saindo um a um. Um a um. Né? Individualidade por individualidade. Ser por ser. Filho por filho. Que estando naquela situação, ou hoje, já nos equivocamos. E aí só fica Jesus e a mulher. É interessante a gente relembrar que depois que Jesus fala isso, ele volta a se inclinar, a se abaixar. Voltou a escrever na terra. Jesus, erguendo-se, disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Não tinha nenhum ali que estava sem pecado? Todos que estavam ali eram pecadores? E aí é outra informação muito interessante. Infelizmente, amigos, nós ainda estamos nessa condição de nos equivocarmos nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos atos. Infelizmente. Mas a boa notícia é que isso vai ser por pouco tempo. Porque cada vez que a gente for buscando no Evangelho as respostas, que a gente for buscando na ciência espírita, nessa ciência do infinito, nessa ciência espiritual, os conhecimentos que necessitamos, vamos nos transformar em seres mais dóceis, mais amorosos. E com certeza nós não vamos levar ninguém à praça pública para ser apedrejado.
com certeza nós não vamos ter o desejo de apedrejar ninguém. Esse tempo está perto, viu, gente? Esse momento está perto, está próximo dessa pacificação íntima, dessa tranquilidade, de ver no outro um companheiro, uma companheira que também, como nós, caminha para essa busca da melhora, da perfeição, da santificação, da purificação. Daqui a pouco nós, como diz bem o Cristo, faremos o que Ele faz e muito mais, não é verdade? E um terceiro momento que eu queria trazer para vocês é a questão do Cristo Consolador. O Cristo amigo, o Jesus companheiro, o irmão. Porque a mulher adúltera responde. E é difícil, né, a gente continuar falando até mulher adúltera, né? Essa irmã colocada nessa situação responde a Jesus: ninguém, Senhor. Não ficou nenhum acusador. Então disse Jesus. Olha, a resposta é linda, né? Resposta maravilhosa. Resposta de um Cristo mesmo, de um amigo, de um consolador, que olha para aquela mulher e não vê uma pecadora, não vê uma pessoa equivocada. Jesus olha para ela e olha para nós hoje, amigos, amigas, e vê irmãos, porque Ele ensinou o Pai Nosso, então Ele é nosso irmão. Ele olha para nós e vê irmãos também pelejando, se esforçando para não mais adulterar nenhum das leis divinas, nenhum dos ensinamentos de Jesus, de Deus. Ele olha para nós com um olhar bondoso, misericordioso. Por isso que Ele é o nosso Consolador. Por isso que Ele é nosso amigo. Por isso que Ele tem trabalhado tanto. Porque nenhuma das ovelhas que o Pai o confiou se perderá. Então Ele está de olho em nós. Mas é necessário que façamos a nossa parte. É necessário que a gente também participe desse processo amoroso, misericordioso. É importante isso. A misericórdia, a brandura, a caridade. É necessário que tenhamos, que busquemos dia a dia para utilizarmos, porque não adianta ter, né? É necessário utilizar a misericórdia, a bondade, a compaixão para com todos. E Jesus vira para ela docemente e fala: nem eu tampouco te condenarei. Nem eu tampouco te condenarei. Olha que lindo. Ele não condena. Jesus não condena. Irmão em situação nenhuma. Nenhuma. Porque aqui era um momento crítico. Porque ele podia, sim, condená-la. E ele não faz isso por quê? Porque ele sabe a potência que tem ali naquele espírito. Ele sabe a potência que tem em nós. Ele sabe aonde chegaremos. Porque Jesus trabalha com o ser imortal. Com o ser imortal. Com o ser que está nesse momento vivendo um pedacinho da sua vida. Um capítulo da sua vida. E ele entende isso. Ele sabe do esforço que nós fazemos diariamente. Ele sabe do quanto nós queremos acertar nessa caminhada. E é por isso que ele recomenda. É por isso que ele nos orienta quando ele fala: não vamos condenar ninguém. Não vamos buscar esse caminho que vai levar o outro e vai nos levar a ferir. Porque quando a gente condena, amigos,
em vez de educar. Em vez de educar. Esse tem que ser o processo de um irmão para com outro irmão. Buscar a educação. Buscar a educação. E lembremos que está lá no Livro dos Espíritos que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. A educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então nós vamos a cada dia adquirindo esses hábitos, essas vivências, essas experiências e vamos nos educando. Educando para sermos bons filhos. Bons filhos. Não é assim que a gente sonha com os nossos filhos, que eles sejam excelentes filhos? Deus também tem esse desejo, essa expectativa, essa fé em nós, que nós vamos ser bons filhos. Vamos pensar como o exemplo que Ele nos enviou, que é o Cristo. Vamos agir como o exemplo que Ele nos enviou, que é Jesus. Isso é importantíssimo na nossa vida. A gente buscar ter como exemplo de conduta o Cristo Jesus. E aí ele finaliza, o Cristo Jesus finaliza dizendo: vai, caminha, minha irmã, continue a sua caminhada, não pare não. Esse fato não pode te impedir de continuar caminhando. Um equívoco, 2, 1000 equívocos não podem te parar. Não pode parar. Aprenda com ele. Vai e não peques mais. Não repita os seus equívocos. Amigos, amigas, nós podemos errar todo dia, mas que seja um erro novo, não um velho. O velho é escola, é aprendizado. Então nós não podemos repetir, falar do mesmo jeito que feria ontem, pensar do mesmo jeito que feria, apedrejar, condenar. Não. A proposta dessa passagem é mostrar para a gente o quanto que os seres crísticos, Deus, nosso Pai, perdoa a todos, não condena, não apedreja. E esse é o exemplo que tem que ficar em nós. Quando lembrarmos de alguém equivocadamente, é na televisão, no rádio, na música, onde seja, equivocado, vamos perdoar e vamos torcer para que ele não repita mais esse equívoco. Esse é o exemplo do Cristo, o Cristo Consolador, o Cristo que veio aqui fazer a vontade de Deus, fazer a vontade. E é isso que a gente tem que tentar fazer em nossa vida, fazer a vontade de Deus, mas com a consciência ciente do bem, do nobre, do justo, certo dessa proposta maravilhosa que nos é colocada todo dia, esse universo belíssimo, o sol, o ar, a natureza, tudo isso é posto para nós, para que a gente tenha todas as facilidades para caminhar em direção a essa luz, a esse procedimento. Então, amigos, vamos lembrar novamente a recomendação de Jesus? Nem eu também te condenarei. Vamos e não pequemos mais? Não é esse nosso desejo? Não é essa a vontade de Jesus? Não é essa a vontade de Deus? Que a gente caminhe e não se equivoque mais. Queria finalizar com uma fala que está lá no livro Renúncia. Quem ainda não teve oportunidade de ler, leia, é um livro belíssimo, em que Alcione fala para nós assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É esse o desejo que nós, do Albino Teixeira, junto com essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha, que nos auxilia, com Cristo, com Jesus,
com Cristo e com Deus, torcemos que a gente pegue essa mensagem, essa vivência, essa narrativa e conheça, medite sobre ela, sinta. Precisamos sentir essa mensagem do Cristo e vivê-la dia após dia. Beijo no coração de todos. Faço votos que estejam em paz. Faço votos que estejam buscando no Evangelho as respostas para as nossas dificuldades diárias. Eu as tenho e sei que os amigos também as têm. E que a gente trate disso com muito carinho, com muita misericórdia, com muita caridade. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês e até breve, se o Pai assim o permitir. E Ele vai permitir que essa luz não pare de brilhar em nós. Beijo. Até breve. Muito obrigado.